Ok. Ok, então sejam bem-vindos ao webinar do Datamine Enhanced Production Scheduler, mais conhecido como EPS. É a nossa solução para obtenção de planos de produção. O EPS ele é integrado ao nosso mapa de soluções, tanto para minas subterrâneas quanto para céu aberto. Então, no slide a gente pode ver a conexão entre os módulos de subterrâneo, no caso, que seriam o MSO, Studio 5D Planner, que alimenta o EPS InTouch e o SOT. Então, hoje o nosso tema será o EPS. Então, o EPS, juntamente com o Studio 5D Planner, ele é um padrão para a obtenção de cenários de planos de produção. Ele é reconhecido pelas suas capacidades de gerenciamento de dados e de relatórios customizados. Aí no slide a gente pode ver, então, a interface do EPS. A interface de trabalho do EPS é intuitiva. No painel de cima, nós temos a barra de controle e barra de menu. À esquerda, nós temos a tabela de atividades, onde se concentra toda a base de dados do projeto. À direita, o gráfico de Gantt, com a visualização das atividades no tempo. E abaixo, o painel de relatórios. Outra facilidade do EPS é a janela única de configurações, onde se concentram calendários, filtros, fórmulas, campos de relatórios, metas, tabelas de lookup, entre outras configurações. Os dados de entrada do EPS geralmente vêm do Studio 5D Planner, já que faz parte do fluxo de trabalho dessa solução integrada. Então, o Studio 5D entrega uma base de dados já completa para o EPS, com as atividades já avaliadas contra o modelo de bloco e já com as dependências operacionais. Cada linha do relatório de cubagem do Studio 5D representa uma atividade dentro do EPS. A integração entre o Studio 5 e o EPS provê a maneira mais rápida e fácil de se obter um programa de produção. Mas também se pode entrar no EPS como base de dados uma tabela qualquer, proveniente de qualquer software ou de qualquer base de dados. Um exemplo que está agora na tela seria um arquivo de reservas, então proveniente de um resultado de uma cubagem, onde cada linha do arquivo se torna uma atividade do EPS. Dessa maneira, o usuário tem que estabelecer manualmente as dependências entre as atividades, de modo a se obter uma sequência lógica dessas atividades depois que vai gerar o plano de produção. Então, aqui no exemplo, nós temos campos, por exemplo, de volume, de tonelagem, de teor, espessura média de realce, entre outras coisas. Agora vamos falar sobre o gerenciamento das atividades do EPS. Esse gerenciamento se dá principalmente por 4 elementos dentro do EPS. O primeiro é a tabela de atividades, que a gente viu no slide anterior. Nessa tabela de atividades, a gente consegue entender e validar os dados de entrada, e é possível criar diferentes ordenações, por exemplo, baseadas em qualquer campo da tabela. Por exemplo, nesse slide, nós temos a ordenação por data, para verificação da sequência das atividades. Nesse outro slide, que podemos ver agora, temos ordenação por teor, para identificar, por exemplo, as regiões mais ricas. E, como um terceiro exemplo, nós temos ordenação por onça de ROM, nesse caso. Então, dessa maneira, fica fácil de identificar as áreas mais importantes, as áreas mais ricas, ou somente as áreas que a gente quer analisar. Outra maneira de se gerenciar ou entender a base de dados é criar agrupamentos de atividades, com base em qualquer campo. Nesse exemplo, nós temos um agrupamento por painel. Então, a gente pode ver no canto superior esquerdo a lista dos painéis, painel 1, 2 e 4, e dentro dessa lista nós temos todas as atividades pertencentes àquele painel. Um outro exemplo, nós temos agrupamento por zona e descrição.
Nesse agrupamento, nós temos zonas 1 e 2, e a descrição seria o tipo de atividade, por exemplo, rampa, crosscut, desenvolvimento no minério e assim por diante. Aqui dá para notar que o EPS tem valores de cada campo para cada grupo. Então, com esse tipo de agrupamento, já é possível entender a metragem total, a tonelagem total que a gente vai ter para cada grupo. Um exemplo importante, ou o valor tanto da ordenação quanto do agrupamento, é que a gente pode facilmente identificar as atividades que a gente precisa para mudar algum item da base de dados. Esse exemplo aí mostra que a gente está modificando o fator de recuperação para as atividades selecionadas. Um outro elemento do gerenciamento de atividades é a janela de informações dessas atividades. Nela a gente tem as informações detalhadas para cada uma. Nessa tela, por exemplo, nós temos a aba geral, onde estão a duração, a taxa das atividades, a quantidade total de metros que a gente tem e as datas de início que estão fixadas para essa atividade. Nesse outro slide, nós temos a aba de dependências, onde é possível, então, perceber quais são os predecessores e os sucessores que estão ligados a essa atividade. Numa outra aba, temos os campos numéricos, chamados bem. Aqui temos, então, os campos numéricos, e nessa outra aba, temos os campos de texto. Esses campos de texto são importantes no EPS, porque eles são usados nos filtros, que então são usados para a confecção dos relatórios. E uma última aba aqui da janela de informações é a aba de notas. Então, geralmente, para acompanhamento de um sequenciamento, geralmente de curto prazo, é muito útil colocarmos as notas ou informações mais detalhadas para a realização dessas atividades. Um outro elemento que a gente tem para gerenciamento das atividades é o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é essencial para se analisar o plano de produção. Nele, as atividades são conectadas por dependências, que a gente pode ver aí na tela como essas setas. E no gráfico de Gantt, as atividades podem ser também mudadas livremente. É claro que sempre respeitando as dependências. Nesse exemplo aqui, nós temos uma mudança de taxa ou uma mudança de duração. Então, temos um incremento na duração dessa atividade. Nesse exemplo, nós estamos colocando um atraso a essa atividade, okay, que é começando ali na semana de 14 de abril. Podemos mudar as anotações do gráfico de Gantt. Por exemplo, agora anotações de painel e de teor. Temos outro tipo de visualização muito útil, onde a barra é dividida pelas quantidades dos campos de produção, mas divididas aí pelo período. Nós temos períodos semanais, então temos proporções, por exemplo, de metragem de 1,5 de 1,5 metros na semana de 14 e 2 metros na semana seguinte. Se a gente mudar o período, o gráfico de Gantt é atualizado automaticamente, agora para representar, por exemplo, um período diário. Um elemento fundamental para o gerenciamento das atividades são os filtros. No EPS, nós temos vários tipos de filtro, como o filtro de recurso, os filtros gerais, onde são customizáveis. Temos o filtro da própria janela de tarefas, ou na janela de atividades. E temos filtros de predecessores, sucessores, filtros automáticos, filtros por células e também filtros por data. Agora vamos falar sobre a criação de informações no EPS.
Essa criação de informações é muito importante porque, a partir das informações básicas, que vêm, por exemplo, da cubagem do Studio 5, nós podemos gerar muitas outras informações necessárias ao entendimento do que se pode esperar do plano, em termos de necessidade de material e entrega de produtos. As informações, então, são criadas através de fórmulas que definem os valores dos novos campos. Exemplos de informações que são criadas é volume, tonelagem ROM, volume e tonelagem de material recuperado pela planta, quantidade de metal in situ, de ROM e produto, qualidades em cada estágio do processo, demanda de explosivos, de suporte, etc. Aqui na tela, então, nós temos um mapa de fórmulas, onde, basicamente, nós estamos construindo um balanço de massa, onde temos aqui em cima o filtro das atividades de minério, por exemplo, realces e desenvolvimento acima de 1,6 gramas por tonelada, esse exemplo é de ouro. Nós temos, então, a fórmula de onças de ROM. Temos o fator de recuperação da planta. Esse ROM, onças de ROM e fator de recuperação, então, são juntadas aqui para criar a fórmula de onça recuperada, onde a onça de ROM é multiplicado pelo fator de recuperação. Também, depois podemos calcular, então, a receita. A receita seria a onça recuperada vezes o preço da onça. Então, dessa maneira, é importante dizer que todo esse modelo é facilmente auditável, tanto para auditorias internas quanto externas, já que o modelo não é uma caixa preta, mas sim ele mostra explicitamente as fórmulas e os filtros utilizados. Uma vez criadas as informações, nós então podemos visualizar aqui na janela de atividades esse mesmo fluxo de informação, mas agora com o resultado dos cálculos. Então, aqui nós temos os campos em branco de tonelagens lavradas e de ouro, que vão gerar todos os campos em amarelo, que significam que são calculados. Então, onças de ROM, fator de recuperação, um vezes o outro temos a onças recuperadas, multiplicado pelo preço da onça, então temos a receita para cada atividade. Agora que a gente tem as fórmulas já criadas, nós então podemos criar agora os relatórios. Para a criação dos relatórios, a primeira etapa é basicamente identificar os campos que nós queremos colocar no relatório, mas agora dividir esses campos em filtros. Então, nós temos os campos numéricos, que darão origem aos campos de relatório, e os filtros. Então, os filtros aplicados aos campos numéricos vão gerar os campos de relatório. Agora, nesse slide, nós temos a visualização dos relatórios no EPS. Aqui no exemplo, temos um desenvolvimento semanal, com metragem de desenvolvimento, a tonelagem de minério e teor, e a onça de desenvolvimento. A mesma coisa nós podemos fazer para os realces. Essa mesma metragem total, aqui embaixo, nós temos divididas por descrição ou por tipo de atividade. E lá embaixo nós temos o mesmo relatório, mas agora dividido por zona. Nós temos metragem de zona 2 e metragem de zona 1. Nesse outro exemplo, nós temos então relatório de produção. Acima, relatório de produção semanal e abaixo o mesmo relatório, mas agora com a produção mensal. A transição entre um relatório e outro é muito simples, é feita com 2 cliques. E a mesma coisa, a transição entre relatórios semanais e anuais também é muito simples, também é feito com 2 cliques. Nos relatórios também é possível gerar campos de resumo. Por exemplo, nós temos produções trimestrais, nesse exemplo acima, com os totais anuais, em azul. Abaixo nós temos relatórios semanais com os totais mensais para aquele período.
vamos falar sobre o nivelamento de recursos. O nivelamento de recursos, então, é parte essencial da obtenção do programa de produção, porque, basicamente, a produção vai estar limitada à capacidade desses recursos. A criação de recursos é muito simples. Clicamos 2 vezes numa linha vazia do campo de relatórios e daí colocamos o nome do recurso. Colocamos então a sua taxa de produção. Aí, no exemplo, temos um recurso que é o jumbo, com 7 metros por dia. E outra aba essencial para a criação e nivelamento de produção seria a disponibilidade, onde é possível variar a disponibilidade por data também. Aqui no exemplo temos disponibilidade de 1 jumbo em abril, 5 jumbos em julho e 2 jumbos em dezembro. Então, como recursos, nós podemos não só máquinas, mas também podemos ter equipes de pessoas. E esses recursos também podem simbolizar não só cada recurso individual, mas como também a frota, que é o caso do exemplo. Temos 3 métodos de aplicação de recursos no EPS. O método mais simples é esse método required, que é basicamente para capacidades contáveis. O usuário define o número de recursos necessários por atividade. Quando aplicamos esse método, a taxa que vai permanecer é a taxa que já foi definida na própria atividade. Esse tipo de aplicação é muito útil, por exemplo, para recursos que simbolizam equipes ou correias. Temos outro método que seria o effort driven, onde o número de recursos por atividade ele é igual à taxa de atividade dividida pela taxa de recurso. Então, basicamente, seria um exemplo de longo prazo ou de dimensionamento de frota, onde o EPS vai informar a quantidade de recursos necessários para cada período. Um último método seria o driving, onde a duração da atividade depende do próprio recurso. O número de recurso por atividade é entrado, é informado pelo usuário, e a taxa de atividade é igual à taxa do recurso vezes o número de recursos. Esse é um bom exemplo de curto prazo, onde a gente vai obter a produção com o número de máquinas disponíveis. Agora temos um exemplo de nivelamento das atividades. Nesse slide a gente pode ver ali no primeiro quadrado vermelho que a metragem de jumbo nesse relatório que é diário está em 14 metros por dia. Então, está acima da capacidade do jumbo. A gente pode ver no quadrado de baixo que o recurso jumbo está sobrealocado. Quer dizer, temos 2 jumbos ali trabalhando por dia. Mas a utilização ou a capacidade que nós temos por período é somente 1 jumbo. A janela direita mostra a janela de nivelamento, onde é possível definir a ordem também que a gente quer nivelar. Basicamente definindo as prioridades para esse nivelamento acontecer. Nessa outra janela, então, nós temos a mesma sequência das atividades, mas agora com os recursos nivelados. A gente pode ver ali no primeiro quadrado verde, acima, que nós temos agora só 7 metros por dia, que é a capacidade realmente que um jumbo pode fazer. No quadro de baixo, no quadrado verde de baixo, a gente pode ver que a disponibilidade do recurso por dia é abaixo de 1. Uma nova característica do EPS, vamos esperar o slide mudar, é o nivelamento de recurso por meta. Então, agora, além de nivelar pela capacidade e disponibilidade dos recursos, a gente também pode estabelecer metas. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos, por exemplo, uma produção mensal acima de 25 mil toneladas, que é a minha capacidade máxima. Por isso que esses valores aparecem em vermelho. À direita, nós temos o quadro, então, onde a gente pode configurar as metas de produção por período, no caso, período mensal. Nesse outro quadro, então, a gente tem a comparação
de um nivelamento sem as metas de produção, no caso a tonelagem de minério, e abaixo a tonelagem de minério para um nivelamento baseado em metas. A gente pode ver então que a quantidade não passa de 25 mil toneladas por mês. Vamos falar agora dos resultados. A exportação dos resultados, então, do EPS é simples. Com 2 cliques, nós podemos copiar essa tabela de relatórios e jogar, por exemplo, num editor de planilha. Aqui em cima à direita, nós temos todas as opções para exportação dessa tabela de resultados ou dos relatórios. Nós podemos também exportar as atividades e também o formato do gráfico de Gantt. A gente pode exportar tanto os dados, todos os dados, quanto dados filtrados ou dados selecionados. Também a gente pode especificar uma data de início e fim para essa exportação. Aqui abaixo, então, nós temos os 2 gráficos do nivelamento do slide anterior. O primeiro com o nivelamento sem utilização de metas, quer dizer, nós temos meses aí que chegamos a mais de 40 mil toneladas por mês. E depois um nivelamento com meta, onde a produção fica em, no máximo, 25 mil, que era a nossa capacidade máxima. Dá para ver que o nivelamento desse modo cria uma produção muito mais estável. E, por fim, entre o EPS e o Studio 5D Planner, nós temos, então, essa conexão visual entre os gráficos e as atividades do projeto. As atividades quer dizer as linhas do EPS, que representam cada atividade. Então, com essa conexão, fica muito fácil de entender com quais atividades nós estamos lidando e, principalmente, ver a animação do plano de produção final. Ok? Então, a apresentação se encerra por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, digitem na janela de... Alguma pergunta? Ok, muito bem. Então, gostaria de agradecer em nome da Datamine a sua presença, ou vocês que não tiveram tempo de participar, mas estão vendo agora a gravação. Para qualquer dúvida, se vocês gostariam de uma apresentação mais detalhada, inclusive uma apresentação usando a sua base de dados, por favor, entre em contato com a gente, que nós teremos prazer em lhe ajudar. Ok? Então, muito obrigado e bom dia.